Oi, Ah! Bem-vinda! muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. Que bom. Quero agradecer Vocês. imensamente que você aceitou esse convite. Assim que eu falei, foi tão pronta. Chega um pouquinho pra cá. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito, Fernanda. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Gosto Eu muito da sua. quero, eu quero falar um pouquinho como que nós conhecemos a doutora Thalita Mello. Ela é ginecologista e, para mim, o que eu mais gosto de falar, ela é uma profissional, uma médica católica praticante. É E isso, isso, para mim, faz toda a diferença na medicina. é isso mesmo, Fernanda. É difícil, viu? Foi muito difícil, desafiador. Hoje eu tenho. Meu barco já caminha tranquilamente, mas nadar contra a maré é muito difícil. Não, é um desafio muito grande. E eu, assim, fiquei muito edificada porque eu estive em BH num congresso de Teologia do Corpo, onde eu fui, dei uma palestra e fui traduzir o Evan Lemon, que é um especialista em Teologia do Corpo norte-americano, e a doutora Thalita estava lá. Foi assim que ela me conheceu. E eu fui Foi. conhecê-la quando ela fez uns stories sobre Teologia do Corpo. E eu falei, gente, que médica é essa? Aí fui pesquisar, fiquei impressionada, a gente fez contato, aí eu fiquei tão feliz, tão feliz. É Foi, isso mesmo. eu colho bons frutos daquela missão. Ainda vai sair um projeto aí de ginecologia e teologia do corpo ainda. Ai, que ótimo, Deus seja louvado. Eu vou desativar os comentários, viu, galera? Depois a gente conversa, que eu já recolhi, peraí, aqui, para não atrapalhar, né, o assunto, eu já peguei aqui as perguntas mais frequentes. Todas vai ser impossível, mas eu peguei as mais frequentes e a gente já vai direto ao assunto para eu não perder aqui tempo de poder tirar tudo de bom que a doutora Thalita pode nos dar nessa noite. Então, para começar, talvez você nem sabe o que é endometriose, só entrou porque ficou curiosa. Mas muitas que estão aqui já me disseram que sofrem dessa doença. Então, doutora Thalita Mello, o que é a endometriose? Então, muito que bom, né, que vamos falar sobre endometriose, porque a endometriose ela atinge, Fernanda, hoje, que a gente tem calculado em média uma a cada 10 mulheres. Então, se a gente tem aqui mais de 200 pessoas, a gente tem aí umas 20 talvez que tenham endometriose pelo menos. E o que acontece? É uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Então, a endometriose, explicar o que é endometriose é entender que acomete muitas mulheres. E a endometriose é uma doença inflamatória, a gente tem esse nome de inflamação crônica, que é de muito, muito tempo, em que ela é baseada num desequilíbrio principalmente hormonal, em que a gente tem uma mulher que ela herda geralmente geneticamente alguns transtornos dentro do seu DNA dela, que durante a vida de fertilidade, a sua vida, vai se expressar através do quê? De uma doença inflamatória crônica, dependente de um hormônio chamado estrogênio. E o que é tudo isso que eu estou falando de forma técnica? É aquele tecido do útero, dentro do útero, imagina como se o útero fosse um mamão. Eu gosto muito de associar isso. Dentro do útero, dentro do mamão, tem uma camada de pelinhos. Essa camada de pelinhos, por algum motivo, opa, voltou. Por algum motivo, essa camada de pelinhos do endométrio, ela reflui, ela se apresenta em outras partes do seu corpo, a não ser aqui dentro onde ela deveria estar. Então, esse tecido chamado endométrio, que é o revestimento interno do útero, é onde o seu bebê vai se implantar, onde o seu bebê vai crescer. Esse tecido também que ele se descama na forma de menstruação, ele por uma grande quantidade de motivos, de teorias que a gente não sabe identificar exatamente o que acontece, ele se implanta fora do seu útero, ele se implanta geralmente no seu abdômen. E isso gera muita dor, porque esse tecido ele é inflamado. Esse tecido que era para ficar guardadinho dentro do seu útero, ele está fora do útero. Ele cresceu em algumas, no seu intestino, na bexiga, atrás do útero, perto do reto, às vezes até no diafragma, qualquer lugar ele pode crescer. E isso gera um fator inflamatório e gera uma dor, principalmente, muito grande.
E é isso que as pacientes normalmente queixam bastante de dor. Eu não sei se como é que foi seu caso, Fernanda. Você quer falar sobre isso? Como é que foi Bom, a sua descoberta disso? Então, só para resumir isso aqui, então a endometriose é o endométrio, por isso tem esse nome endometriose, que é o tecido de revestimento interno do útero, que ele se apresenta ou ele pode se extravasar durante a menstruação pelas trompas, mas ele se apresenta esses pequenos focos desse tecido fora da cavidade do útero, tá bom? Uhum. É exatamente isso que você falou, eu fui fazendo memória, você estava falando, eu estava lembrando, né? O que me levou a ir até a minha ginecologista com essa preocupação do que tinha de errado. Eu sou usuária do método Billings, na verdade hoje não mais, porque eu estou aberta à vida sem precisar de método Billings há um tempo já. Mas como usuária do método Billings, desde que eu era solteira, o Guilherme nem estava na minha vida desde 2009, no meu gráfico começou a mostrar alguma irregularidade. Sim. Por causa do ciclo desregular, hora vinha, demorava, hora não vinha. Então, a minha instrutora, a Bia, ela falou assim, Fernanda, tem alguma coisa errada com você, a gente vai precisar pesquisar sobre a sua saúde. Por isso que eu falo que o método Billings não é só para quem é casada, é para solteira, é para toda mulher o autoconhecimento do corpo, né? Uhum. E o que que acontecia? Eu achava que era normal, sabe, doutora? Eu super achava que era normal a mulher sentir dor de quase desmaiar. Quase todo mundo acha isso. Não, eu falei, gente, eu sou normal, né? Qual mulher não vive as dores menstruais? Só que o que que acontece? Por várias vezes eu quase desfalecia de tanta dor que eu precisava ser carregada até um pronto atendimento para receber remédio na veia, porque eu não conseguia nem levantar, nem andar. Era justamente no abdômen, então eu ficava como uma conchinha assim, curvada, e não conseguia fazer nada, não tinha remédio que tirasse aquela dor. Então, assim, as minhas cólicas menstruais, elas me faziam desfalecer, eu já cheguei a desmaiar, já fui levada até de ambulância. Meu Deus, porque nessa foi esse eu tive que sair carregada. Então, uma coisa... Não, uma coisa assim que de verdade compara um pouco com as contrações no final da fase expulsiva do meu filho. É uma coisa assim. E o que que acontece? Juntou a minha médica essas dores absurdas. Aí o Guilherme entrou na minha vida e falou: ele é biólogo, ele falou: isso não é normal. Isso não é, você precisa pesquisar. Eu falei: será que não é? Ele: claro que não. Tem alguma coisa. E aí eu fui na minha ginecologista. Quando eu relatei para ela, ela falou assim: o normal é não ter cólica. Esse seria o normal. Você sentiu um incômodo, mas essa cólica, esse é o normal. E aí ela pediu um exame de sangue, fiz o exame de sangue, veio. Quando ela pegou meu exame de sangue ali, ela falou: você tem endometriose. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: o quê? E aí, quando ela me explicou, eu entrei em pânico. Porque qual é a palavra que só ficou? Ela falou. Só ficou a palavra infertilidade. Pode causar infertilidade. Tipo assim, ela tava falando tudo, a gente vai tratar, vai cuidar para que isso não desenvolva uma infertilidade. Eu só fiquei assim, sou infértil. Exatamente. Então, já a próxima pergunta: como as mulheres podem diagnosticar? Às vezes a pessoa está assistindo, ela nem sabe se ela tem ou não tem. Como que ela pode diagnosticar a endometriose? E é muito engraçado tudo isso que você está falando, porque você é a típica tradicional paciente com endometriose, né? E essa dor incapacitante. O primeiro critério que a gente tem essa hipótese é a dor incapacitante de cólicas. Infelizmente, a gente tem essa cultura de que cólica é normal. Ainda tem muito sobre isso. E que se cólica é normal, eu vou aceitar. Ou não. Cólica é normal, mas eu não quero sentir cólica. Então, eu vou tomar uma anticoncepcional, vou procurar um ginecologista. E normalmente, Fernanda, é normal o ginecologista, ele dar o anticoncepcional para bloquear aquele sintoma sem antes pesquisar. Então, foi assim, foi muita providência de Deus ter te encaminhado realmente para um ginecologista que realmente ele conseguiu investigar. Que não é o caso, porque hoje a gente sabe que os diagnósticos de endometriose levam de 7 a 10 anos
do tempo que ele manifestou normalmente com uma cólica, que foi ignorado, infelizmente, por nós ginecologistas, que ignoram isso mesmo. E aí isso vai progredindo, progredindo, até chegar a um ponto em que talvez isso seja absurdo, ou quando ela vai querer engravidar, e que aí já se instalou essa infertilidade. Então, a dor é o principal motivo de investigar uma endometriose. Como eu falei no começo, a endometriose é uma doença inflamatória e a inflamação gera dor. A endometriose gera dor, esse processo inflamatório, por N motivos. Mas a dor não é só a dor menstrual, gente. A dor menstrual é o principal porque ela depende dos hormônios da menstruação. E é um dos motivos porque muitas terapias tendem a querer bloquear a menstruação, para diminuir esse sintoma. Mas a endometriose também, ela causa dor, por exemplo, durante a relação no fundo, aquela penetração profunda, onde ficam os foquinhos atrás do útero. Então, é comum você sentir dor na relação e achar que é normal sentir dor na relação também, aquela dor de profundidade, quando bate o pênis muito fundo, em posições que realmente é muito profundo, você tem essa dor que te incomoda. Você tem, às vezes, uma dor lombar também intensa, porque pode irradiar para as costas. Você pode ter uma dor ao urinar, dores frequentes, e aí você faz exame de urina frequentemente, não vem bactéria na sua urina. E você continua tratando como se fosse uma infecção bacteriana urinária, mas não. É um foco de endometriose causando aquela inflamação no revestimento da bexiga. Isso te causa muita dor urinária, confundindo também com a infecção urinária. Você tem dores também de extensão abdominal, dor, sua barriga fica distendida, dolorosa, incômodo. Você pode também ter dor fora do período menstrual também. Porque todos esses focos de endometriose, eles são receptivos a estrogênio, que é um hormônio. Nós produzimos estrogênio continuamente no nosso ciclo menstrual, na nossa vida. E aí que eu quero falar muito hoje sobre isso, sobre os hábitos de vida. Como os hábitos de vida vão nos ajudar a diminuir esse fator inflamatório, principalmente, promover uma qualidade de vida. Antes de você entrar, Sarah, só um minutinho, porque eu lembrei de uma coisa. Eu sou muito assim, eu sempre vou numa segunda opinião médica. Sim. Isso é da Fernanda, independente de se é a melhor profissional do universo. E eu fiquei um pouco assim, porque eu falei assim com ela, tá, mas no exame de sangue você já diagnosticou, que ela me explicou o que era, eu vi que era muito sério. Uhum. Daí eu falei assim, o que eu posso ter 100% de certeza que eu tenho endometriose? Ela, só se você for lá em São Paulo, porque eu morava no interior de São Paulo, lá em São Paulo, fazer um exame. Ela falou onde que ela queria, lá no Itaim Bibi e tal. Esse exame, eles vão fazer eu esqueci o nome. Vídeo? Não é raio-x. Salpingografia? Total, assim, que pegava o corpo. Eu sei que eu fiquei tomando laxante vários dias antes, era um negócio horroroso. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Aí tomei laxante, tinha que estar assim, 100%, vai pra lá e tal. Ela, só se você fizer tudo isso. Eu falei, ótimo, então é isso que eu vou fazer. Isso. Ela falou assim, tá bom, você não precisa, porque eu já sei que você tem. Mas fui pra São Paulo, fiz tudo isso. E aí realmente estava ainda profundo já estava ali há muito tempo. E aí, só que qual que foi para mim hoje? Se eu soubesse que você estava naquela palestra, eu teria recorrido a você. Eu não sabia da sua existência. Para mim, houve uma falha comigo, porque o tratamento que a minha ginecologista na época me deu, eu não faria se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. Sim. Porque ela me deu o anticoncepcional e, na verdade, ela me deu também o Alurene, que ela dizia que estava em pesquisa no mercado, ainda não era certeza que iria curar, tratar, mas ela ia bloquear, igual você falou, a menstruação. Então, eu fiquei sem menstruar 2 anos. Uhum. E aí, eu não podia nem fazer método Bini, porque não adianta. Algumas pessoas me perguntaram, gente, não dá para fazer método Bini se você toma anticoncepcional, porque tira toda a libido, hein? Ó, afeta tudo, afeta as avaliações. Uhum. A doutora vai explicar. E o que aconteceu? Eu tive um monte de outros problemas. Meu Deus, isso afetou até o meu relacionamento com o Guilherme. Em que sentido? Tirou tanto, assim, foi uma loucura, foi uma bomba mesmo, como o professor Felipe Aquino fala, uma bomba atômica no
na vida da mulher, porque a filha dele é médica, ela foi minha médica uma época, a doutora Priscila Aquino, e ela falava, Fernando, anticoncepcional é uma bomba atômica para explodir dentro da mulher. E me explodiu mesmo. Por quê? Chegou uma época que eu não tinha nem assim, eu não tinha nem vontade de abraçar o Guilherme. Uhum. Sabe? Eu não é que eu tinha nojo, aversão, mas eu era uma indiferença. É. Isso, eu fiquei apática, eu fiquei uma pessoa seca. Sabe, aquela apaixonada tal. Comecei a tomar essa Lurena, essa anticoncepcional, vum. Tanto que a gente teve uma conversa, assim, ele falando que ele percebia que eu não queria nem beijá-lo, o que estava acontecendo. Quando eu fui pesquisar. E aí eu parei o tratamento depois de 2 anos. E aí tudo voltou ao normal. E aí eu descobri que era o remédio que estava afetando até o meu relacionamento. Olha que loucura! Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi exatamente isso que eu vivi, o anticoncepcional. Como solteira, eu não tinha aquele peso na consciência assim, pode ser abortivo e aí posso abortar. Então, eu não tinha isso. Mas eu sofri vários outros problemas na área de saúde. Mas, por outro lado, se eu estivesse casada, ainda tem esse agravante, viu, minha gente? Né? A pílula anticoncepcional, ela tem sim componentes que ela impede, se a ligação acontece, ali ela acontece sim um aborto. Então, assim, existe ainda esse agravante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Por exemplo, então, durante essas queixas, lembrando que nem todas as mulheres, gente, têm essas queixas clássicas de dor, pode ser totalmente assintomática. Eu sei que alguém vai falar assim, mas eu não tenho sintoma nenhum. Eu não tenho dor, Então, assim, é muito variável isso, mas a maioria das pacientes, elas se comportam como algo inflamatório. Então, o que acontece? Desde que você se manifeste algum sintoma, o seu ginecologista, normalmente, ele vai bloquear a sua menstruação. Por quê? Porque esses focos de endometriose, eles são estimulados pelos hormônios menstruais. E aí, tem muito ginecologista que ainda te dá alguns anticoncepcionais, ainda com estrogênio, ainda que hoje em dia não é mais usado. Mas o que você usou, Fernando, que hoje é o que mais se usa, é o Alurene, ou é o Dienogest, que a gente fala, é um progestágeno, né, um derivado de progesterona, isolado, só tem progesterona. Então, pensa para você ver de uma forma só para a gente entender um pouco do ciclo menstrual. Eu acabei de ficar menstruada, meus hormônios estão baixos. Os hormônios começam a subir, o estrogênio que causa endometriose. Ele vai subindo, vai estimulando dentro do seu útero o endométrio para ele ficar bem fofinho para receber o embrião. Então, o estrogênio vai subindo, cada dia mais subindo. O endométrio lá dentro vai ficando mais estimulado, mais fofinho. Mas aqui dentro também, mas do lado de fora do seu útero também, tá certo? Vai tudo estimulando, o seu estrogênio vai subindo. Esse excesso de estrogênio, que a gente chama de predominância estrogênica, ele muitas vezes não faz nem a paciente ovular, também uma das causas da infertilidade. Ou ele causa ações inflamatórias intra-ovarianas dentro do seu ovário, o que também causa infertilidade. Mas o que existe é um desequilíbrio hormonal. Eu tenho muito estrogênio produzindo e ele bloqueia a produção da progesterona, que é o hormônio da gravidez. Então, você tem um desequilíbrio hormonal. Sendo que nas mulheres que não têm endometriose, geralmente você tem um pouquinho de estrogênio, ovula, e um pouquinho de progesterona. Se você engravidar, você mantém a progesterona e aí, beleza. Se você não engravidar, isso cai e renova o ciclo de novo. Nas pacientes com predominância estrogênica, como endometriose, e o mesmo acontece também, Fernando, em pacientes também que têm mioma, síndrome dos ovários policísticos, TPM, adenomiose, câncer de mama, câncer de endométrio e pólipo, são situações que são dependentes do excesso do estrogênio. Esse estrogênio é muito alto. E por que esse estrogênio é muito alto em você e na maioria das mulheres? Por muitos motivos. Pode ser genético, hábito de vida, enfim, estresse muito alto, enfim. Mas a questão é que esse desequilíbrio hormonal faz com que tenha muito estrogênio e pouca progesterona. E aí, o que você tomou? Um derivado de progesterona. Esse progesterona aumentou, e aí isso daqui tende a diminuir, só que você mantém essa progesterona alta e contínua. E isso faz, então, o quê? Um desequilíbrio hormonal. O que era para ser equilibrado, antes estava assim, de repente você fez isso daqui e continuou desequilibrado do mesmo jeito. Vocês entendem o que eu estou falando? Dá para entender? Sim, super. Só que a progesterona, o que ela faz? Ela faz afinar o endométrio em uso contínuo. Ou seja,
Com o uso contínuo do seu progestágeno, esse endométrio, ele não sofre a ação do estrogênio, então ele fica fino. Por isso que você não menstrua. Se você não menstrua aqui, porque não se formou o endométrio, não entrou o estrogênio aqui, o hormônio, porque você está tomando todo dia o hormônio progesterona, isso aqui fica bem fininho, lá de fora também fica fininho, sem ação. Você não menstrua e você tem uma falsa sensação de que você está tratada, não é verdade? Exatamente. E aí fica bem fininho, você não menstrua, também não tem como ter implantação aqui, né? Porque não tem como grudar um bebezinho aqui, não tem como, tá fino esse revestimento que era para segurar o bebê, tá fininho aqui. E aí, esse excesso de progesterona contínua não faz com que você tenha essa flutuação hormonal habitual que você tem como que nós mulheres temos, que é o libido, o desejo, a energia, a cognição. E a progesterona, a gente já tem vários estudos, não são poucos, inclusive tem até um grande que saiu no Jornal de Psiquiatria, a associação entre esses usos de anticoncepcional com depressão, com melancolia, com suicídio também, tá certo? Então, tratar a endometriose... Isso tudo fala na bula. Isso, exatamente. É desesperador, porque foi até assim uma época que eu fiquei tão mal, eu fui até fazer terapia, porque afetou, eu era apresentadora, uma vida de estresse, de pressão, ao vivo, todo dia. Tanto que quando eu fui pesquisar, estudar, eu descobri que no meu caso, um dos fatores que havia causado, dentre vários, como você citou, mas no meu caso era o nível de estresse. Eu trabalhava sob pressão. Então, assim, eu tinha que entrar no ar, não existe uma atuação, né? Como eu era apresentadora, era a Fernanda. Uhum. Só que era a Fernanda de segunda a segunda, em 2 programas, viajava muito, gravava, era uma loucura. Tanto que eu pedi para sair da TV. Eu não expus isso para o público na época, né? Dei outros motivos que também eram reais, mas foi porque eu falei, gente, eu quero ter filhos. Se eu quero ter filhos, eu preciso agora tratar da minha saúde. E foi um dos momentos que eu falei, eu preciso sair para me tratar, porque eu já estava ficando, como você falou, a gente fica meio assim, oscilando. Tanto que, falando um pouco das virtudes que eu tenho trabalhado, eu falo isso para as mulheres, sabe, doutora Thalita? Às vezes o seu caso, você precisa de um ginecologista, uma nutricionista, você precisa de ajuda médica. Exatamente. Não é só porque você não consegue viver a virtude, você não consegue ser bem-humorada, não, é uma coisa assim de saúde, é mais forte que você. Exatamente, aí eu quero falar justamente sobre isso, né? Primeiro que os anticoncepcionais, eles bloqueiam as ações hormonais que são muito interessantes na mulher. Então, o excesso também é ruim, a falta também é muito ruim. Então, a gente tem que saber equilibrar isso dentro de uma mulher sem precisar de usar anticoncepcional. Então, para isso, tem que estudar muito, né? Poucos médicos que sabem lidar com isso. Geralmente, nutrólogos também sabem lidar mais com isso, porque nós, ginecologistas da formação tradicional, a gente escolhe muito pelo uso do anticoncepcional. Mas para a gente livrar essa mulher do anticoncepcional, a gente precisa entender muito de qualidade de vida e de como funciona a endometriose no seu corpo integralmente. Então, falando de humor, olha para você ver. Esses focos de endometriose que estão causando ali na sua barriga, eles estão o quê? Praticamente grudados na parede abdominal e no intestino. E aí eu quero chegar num ponto fundamental de como eu trato endometriose, principalmente modulando o intestino. Por quê? Porque aqueles foquinhos, igual você falou, você teve que fazer um exame horrível com limpeza intestinal, com laxante, são milímetros, geralmente são milímetros. Quando você tem focos maiores, né, de centímetros, aí a paciente até tem que fazer a cirurgia. Mas a maioria são focos pequenininhos que estão ali perto de um nervo, pinçando aquele nervo. São focos que estão dentro, do lado externo do seu intestino e alterando a função intestinal. E aí eu quero dizer que o intestino, ele produz muitas coisas importantes que nas pacientes com endometriose a gente observa com muita clareza as deficiências. Primeiro, deficiências nutricionais. Aquela parte do intestino que é para absorver o nutriente que você come, acaba não absorvendo. Então, é comum vocês terem deficiências de vários nutrientes que são muito importantes. Por exemplo, vitamina C, vitamina E,
magnésio, que são elementos fundamentais para a cognição, para a memória, para o humor, para a energia. Serotonina, a maior produção de serotonina vem do intestino. Quase que 90% da produção de serotonina vem do intestino. Se aquele intestino está todo bloqueado, está inflamado, ele não produz serotonina. Então, as pacientes com endometriose também têm uma tendência a ser mais melancólicas, mais depressivas, com labilidade emocional. Não só pelo fato de doer muito, porque, óbvio, quem sente muita dor também fica mais melancólico, mas pela essa baixa produção de serotonina, pela invasão dos focos de endometriose no intestino, fazendo com que ele também não absorva os nutrientes e também não produza, por exemplo, serotonina, que é o hormônio antidepressivo tão importante. E aí a gente tem uma associação muito grande de pacientes com endometriose usando antidepressivos também. E quando a gente trata esse intestino, fazendo com que ela tenha uma nutrição anti-inflamatória, né, usando alimentos que vão tirar essas proteínas inflamatórias, é impressionante como essa mulher começa a viver novamente. Como ela começa a diminuir a dor, essa dor que distende o abdômen, essa dor que deixa ela enfesada, né? Enfesada de fezes mesmo. Geralmente tem fezes retidas, constipadas. Ou o contrário, fezes que passam muito rápido, fezes diarreicas. E também tem uma associação também com endometriose, pacientes com síndrome do intestino irritável. Se você é jovem e tem diagnóstico de síndrome do intestino irritável, você tem que investigar endometriose. É muito normal isso acontecer. Ou seja, essa função intestinal ela tem que ser muito bem investigada e tratada. E isso se faz com nutrição. Tem que ter uma nutricionista que te ajude nisso. E a nutrição não é dieta restritiva, gente. É saber se alimentar bem. Nós sabemos o que é se alimentar bem. Mas a gente não tem coragem de abrir mão do doce, de abrir mão do açúcar, né? Então, assim, só para exemplificar, por exemplo, uma paciente com endometriose, ela não deve consumir, por exemplo, glúten altamente inflamatório para o intestino. Eu desafio minhas pacientes, olha, eu quero que você fique um ciclo menstrual. Antes dela conseguir agendar com o nutricionista, se ela não conseguir rápido, um ciclo menstrual, sem glúten, sem farinha branca, sem leite de vaca, sem açúcar. É o mínimo que você tem que fazer para poder melhorar a função intestinal. Segundo, incluir os alimentos anti-inflamatórios, que são os alimentos que vão reduzir essas proteínas inflamatórias. Então, a gente tem o ômega 3. O ômega 3, a dor, a inflamação uterina, ela é dependente de uma prostaglandina, uma proteína. E o ômega 3 ajuda a bloquear essa proteína. Então, o ômega 3 é muito importante. Cúrcuma, que é o derivado do açafrão, já tem... Estou falando de coisas que tem estudos já, tá bom? Quem quiser depois perguntar. Cúrcuma, que é o derivado do açafrão. Vitamina D, vitamina E, que são antioxidantes. Gorduras boas. Abacate, azeite, que são fontes de gorduras boas. Frutas vermelhas, que é derivado do resveratrol, que é um antioxidante bem importante. Chá verde também, que é um outro antioxidante também. E outra coisa importante também, carne vermelha, gente. Quem tem endometriose não deve ingerir carne vermelha. Eu nunca mais esqueci de uma paciente que eu atendi no meu plantão, ainda quando eu comecei a estudar sobre isso, que ela teve uma crise enorme de dor, porque ela tinha muito tempo que ela não comia carne vermelha. E quando ela foi para um churrasco, ela cedeu a essa tentação, ela teve uma crise de endometriose, uma dor tão absurda, que quase o intestino dela dobrou e quase que ela foi parar com uma cirurgia. Então, assim, o intestino, ele é a base de tudo dentro da endometriose. O intestino inflamado também produz estrogênio, que piora a endometriose. É muito sério. Gente, tá passando um filme na minha cabeça. Me conta aí se você se identifica com isso. Não, muito. Você, assim, eu tinha que ter te encontrado naquela época. Mas foi o que mudou a minha vida quando eu parei o anticoncepcional. E aí foi onde me falaram assim, Fernando, o tratamento ideal é atividade física e alimentação. Isso. A alimentação é tudo. E é exatamente o que você falou. E aí eu passei por uma consulta com uma nutricionista e aí ela fez aquele... Só que a gente tem um certo preconceito que a gente fala assim, mas é caro para você comer do jeito... Não. E aí ela, como na época eu era missionária, solteira, ou seja, não tinha nem dinheiro. Então ela falava assim, Fernanda, vamos lá. O que não é caro? Um arroz, um feijão, um frango, um peixe, um ovo. Aí ela foi frutas.
As frutas, verduras. Então, assim, tira o doce, coloca uma fruta, uma fruta. E aí ela foi fazendo um cardápio a partir da minha realidade de vida, assim. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que ter muito dinheiro para comer bem, não é nada disso. A exatamente. minha nutricionista atual, ela se chama Renata Rossi. Ela me acompanha desde a França. Agora ela está me acompanhando porque eu estou me preparando para engravidar. Ela sempre fala assim, Fernanda, vai na feira. O que eu compro? O que está mais barato. Porque é o que está na época. É isso aí. Uhum. Então, não tem... entende que é muito assim... Acho que é ignorância mesmo da gente pensar assim, ah, mas eu vou contratar uma nutricionista, é besteira. E não foi. O que eu comecei a fazer? Eu fazia 3 atividades físicas. Eu fazia Sim. pilates, eu Uhum. fazia hidroginástica e eu fazia aeróbica. Então, assim, ó, sem parar. Fazia segunda, terça, quarta, quinta, porque eu tinha uma meta. Eu não quero ser infértil, eu quero engravidar, eu quero ter filhos, né? Meu Deus, e eu sou muito determinada. A alimentação, eu sou uma formiga. Não posso ver chocolate, chocolatra. Eliminei, É isso aí. cheirei, eu fui assim, fui super radical, farinha branca, açúcar refinado, fui eliminando. E aí fui substituindo. E o que aconteceu? Eu usei da minha fé, sabe, doutora Uhum. Thalita? Porque Isso. por isso que eu falei que assim, uma médica católica, gente, uma nutricionista católica, é o que eu divulgo. Eu, assim, no meu Instagram, na minha vida, entre os católicos praticantes. Porque é muito sério, porque a ciência e a fé, elas caminham juntas. Já dizia João Paulo II, são 2 asas, né? Que vão junto. Então, a medicina dizia para mim, eu até confirmei com a doutora Thalita, eu falei, nossa, meu Deus, eu tinha esquecido dessa seriedade. É incurável. Eu falei, é isso mesmo? Não tem cura? E você falou, pela ciência, né? Pode voltar, não tem. E aí a minha fé. Eu estive na Terra Santa em 2013, fui diretora de um grupo em peregrinação. E quando eu entrei em Belém, assim, Jesus nasceu aqui na Palestina, em Belém. E conta-se a tradição da igreja que Nossa Senhora, quando ela foi subir o morro, ela foi caminhar, ela deu mamar para Jesus, o menino Jesus, e derramou uma gota do leite do peito dela na gruta. É a única gruta ali na região que ela é branca. Gente, ela é toda branca. Ninguém me contou, eu vi. Sim. Então, é algo. Você já esteve lá? Não, mas eu sei muito dessa gruta, assim, Eu todo. vou rezar para você ir lá um dia, porque ainda mais traz um monte de pozinho que você dá para seus pacientes. Por quê? Lá na gruta, os franciscanos fazem o quê? Eles raspam a gruta, e é Uhum. um pozinho branco da gruta, e aí tem uma sala de milagres, mulheres que não podiam engravidar, cura de endometriose, de câncer, um monte. E aí eu entrei com o padre Arnon, que era meu diretor espiritual na época, e ele ali rezou por mim, sabe, na fé, rezou, pediu minha cura e tal. Comprei o pozinho, era um valor bem significante, trouxe para algumas pessoas. E aí lá ensina direitinho como fazer, né? E eu tomava e dei pro Guilherme, mesmo namorando. Eu falei, não, a gente vai casar um dia, vamos fazer juntos. E eu fui fazendo, fiz aquelas orações, fui fazendo a minha parte humana, atividade, nutrição e a fé. Beleza, casei e tive esse problema que você falou. Gente, quanta dor na relação sexual. E aí eu ficava, meu Deus, foi aquela frustração que você espera, da castidade, aquela coisa, os filmes românticos e tal, e pá. Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu falei, eu tenho algum problema. Não era a endometriose. Falei, Exatamente. nossa, aí vai muito do amor do marido, aquele cuidado, aquela paciência. E olha, Deus me deu uma graça, sabe, doutora Thalita? Eu tentei engravidar uma vez, sabe? Na segunda já deu certo. Na primeira não deu, porque o furacão, não sei se vocês vão lembrar, aconteceu um furacão nos Estados Unidos que quase destruiu. Eu O sei, minha irmã furacão, tava. Ah, eu lembro ótimo. disso. O furacão passou na cidade dos meus pais, o Olho Vermelho. Eles Sim. tiveram que sair fugindo. Então eu tava bonitinha lá esperando engravidar. E o que aconteceu? Um ciclo de estresse. Porque imagina o furacão. Passou isso, no outro eu já engravidei. Foi em outubro, sabe? Final de semana de outubro. Eu engravidei muito rápido. E aí eu tinha aquele medo, né, de perder, como é que seria. Não tive nenhum problema. Fiz uma alimentação assim impecável na minha gestação. Até eu tava ontem comendo com o Guilherme, eu comi uma coxinha e um pastel que eu tava com saudade desde a França. Eu falei com ele, se eu tiver grávida, foi o último, por 9 meses. Por alguns bons, vai ser um ano, né? Porque até a introdução alimentar. Porque com o Giuseppe,
tirei tudo, fritura, chocolate, doce, só alimentação saudável, porque eu estava formando meu filho para sempre. Então, Exato. assim, quando eu engravidei, fiz todo esse processo, o meu filho nasceu super saudável. Até hoje ele teve 2 gripes, que ele pegou ainda de outras crianças. Aham. Sabe? Come bem, alimenta verdura, legumes, frutas. Eu olho para isso tudo que eu vivi, eu falo, meu Deus, como valeu a pena os meus sacrifícios, as minhas Exato. ofertas, o autodomínio. E aí eu falei, meu Deus, eu fui curada, porque eu não tenho dor. Acabou. Meu filho, foi que a minha médica falava, Fernanda, quando você tiver seu filho, ele vai limpar Exatamente. tudo. E foi, eu falei, gente, eu falei pra doutora Thalita, filho não é só bênção, filho é cura, libertação na nossa vida. Então, meu filho veio trazer as bênçãos e veio me libertar até dessa doença, porque acabou, É, entende? Foi, então, assim, eu juntei assim, a fé com a ciência. E é o que eu é falo isso. para você. Você precisa procurar profissionais sérios, católicos, que vão te ajudar de fato a gerar vidas. Porque é fácil dar um anticoncepcional. O problema é só se você não tiver filho. Mas calma aí. A doutora Thalita, ela está preocupada também, principalmente você que é casada, com a sua fertilidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Muito bom. doutora Thalita, que você já falou do tratamento, mas um pouco dessa questão da fé, né? De nós, mulheres, temos também a nossa fé. Exatamente. Então, eu queria pegar um gancho antes de começar, que é a parte Sim. da fé, quando você falou do estresse. O estresse gera um hormônio chamado cortisol, e esse cortisol gera estrogênio imediato. Então, esses picos de estresse que a gente tem, gente, está piorando essa endometriose. Independente se você está bloqueada com anticoncepcional ou não, está bombardeando esses receptores, esses focos de endometriose com esse hormônio que foi gerado pelo seu nível de estresse, que foi o que aconteceu com você e que acontece com tantas pacientes que eu conheço. Então, eu doso isso no sangue também. O cortisol é possível dosar no sangue, a gente vê lá muito alto, gerando esse desequilíbrio hormonal que piora. Então, quando você fala essa questão também, daquela questão eu desestressei, eu engravidei, tem tudo a ver com isso. Porque se eu desestresse, eu abaixo esse hormônio que está muito piora esse quadro de endometriose. E, obviamente, eu também promovo não só uma qualidade de vida, mas também uma ovulação também, uma melhora na qualidade da ovulação. Então, é muito importante também essa questão do gerenciamento do estresse. Eu também quero finalizar só algumas coisas que eu trato também. A atividade física que você falou, que é fundamental, principalmente para as mulheres que não só têm dor, mas que têm aderências, essa palavra que sempre aparece no exame de vocês, que está grudado, que não está ali. A atividade física, a gente gera oxigênio, gera novos vasos sanguíneos, leva os nutrientes, libera essas aderências que vocês... Geralmente o ovário está torto, e a infertilidade da endometriose é uma das coisas dessas. O ovário está grudado, a trompa está acotovelada, não consegue passar espermatozoide. Tudo isso, a atividade física, auxilia também no tratamento da endometriose. E para finalizar, que eu queria falar justamente essa questão da fé, né? Inclusive, hoje eu recebi uma notícia muito boa de uma gestante também, com 39 anos, grávida também com endometriose, né? Que é justamente isso. Nós ginecologistas, que temos uma tradição muito, uma formação tradicional, normalmente, geralmente quando a paciente apresenta endometriose, a única coisa que você recebe do médico é: você precisa de fazer uma reprodução humana, você precisa passar por um médico da reprodução humana. Eu recebo isso diariamente, muitas pacientes nesse sentido. A gente tem que entender que a fertilidade, principalmente, ela é uma questão biológica, mas ela também é uma questão de fé. Justamente porque existe na Bíblia, e eu já contei 5, pelo menos, principais casos de mulheres estéreis e inférteis, em que Deus restituiu essa fertilidade. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes, eu falo isso em live, eu falo isso em post. A sua fertilidade não é o seu diagnóstico médico, é o que você acredita, é a sua fé que te move a conquistar o seu filho. Porque está escrito na Bíblia que já existe, né? O seu filho já existe no plano de Deus. Ele já foi gerado no plano de Deus. Então, se você não acredita, Fernanda, exatamente isso, se nós, católicas, não acreditarmos que a nossa fertilidade está em Deus e que obviamente, a gente precisa fazer a nossa parte, como você tem esse exemplo maravilhoso, que eu quero publicar mais esse seu exemplo, que a partir do momento em que você cuidou do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e o corpo também é templo do espírito, ou seja, você fez essa união, você mudou sua qualidade de vida e você promoveu não só uma gravidez espontânea, uma gravidez saudável, mas você falou uma coisa que para mim é fundamental.
Você gerou um filho que foi bênção, que foi cura, e você promoveu a saúde dele para o resto da vida, porque até hoje a gente vê, você tem esse testemunho, talvez sem perceber, que não é só pelo seu fato de você querer engravidar e ser mãe, mas é você promover, gerar vida para outra pessoa que é seu filho. O seu filho hoje, ele corresponde às suas escolhas, como você falou, você não foi egoísta. Você não se submeteu às vontades do açúcar, que é muito fácil a gente ceder. Você abriu mão disso em função do seu filho. E hoje o seu filho é saudável, o seu filho é uma bênção, o seu filho é uma cura. Enquanto as mulheres não entenderem que esse tratamento de endometriose não é um diagnóstico selado que o seu médico diz, que você é infértil, que você não vai poder engravidar, que você, como eu atendi um caso de uma paciente que estava vivendo a castidade, Fernanda, aos 32 anos, vivendo a castidade, esperando pelo amor maior, o médico disse para ela, é melhor você engravidar do primeiro homem que aparece na sua frente, porque Olha que horror. engravidar. E aí depois, se você não engravidar agora, você não vai ter chance mais de engravidar e nem também nenhum homem vai te querer se você não pode ser mãe. Sabe que palavras duras, gente. E ela entende todas essas palavras. Infelizmente, nós médicos, nós temos essas palavras duras com vocês. E que, assim, isso não depende de cada pessoa. Eu não sou assim porque eu tenho os meus princípios. Mas a maioria de nós somos taxados para ser realmente diretos com o paciente. Não podemos mentir para ele. Então, a gente joga o seu diagnóstico na sua cara e fala, agora você se vira. Porque quando você tem um diagnóstico de endometriose, você joga na internet, todo mundo faz isso. Ao primeiro site que está lá, porque eu faço isso para ver o que vocês veem, porque eu quero saber o que vocês chegam para mim de informação, é infertilidade, igual você falou. Entendeu? A minha médica proibiu ela. Você está proibida de ir no Google. Se você for no Google, eu não te acompanho mais. Exatamente. Então, quando você tem um diagnóstico, eu falo isso sempre, quando você tem um diagnóstico, Fernanda, seja quem for, você tem um diagnóstico de doença. Essa doença não é seu diagnóstico, você simplesmente está em desequilíbrio metabólico. Vamos resgatar esse equilíbrio metabólico. Porque você pode se vitimizar. Eu tenho endometriose, eu sou doente, não vou ter filhos, e aí você traz essa carga negativa e realmente é muito difícil. Todos os casos que eu tenho de sucesso, é muito difícil, por exemplo, eu mandar uma paciente para uma cirurgia, enfim. Por quê? Porque esse trabalho de conscientização de que eu tenho endometriose, mas eu vou curar, eu vou conseguir cuidar do meu corpo, eu vou ter meus filhos aqui, juntamente com a sua oração diária, com o perdão, né, da culpa, pedir o primeiro perdão e depois pedir a cura, isso também te torna uma pessoa melhor. Vocês têm que entender que a doença, a única significativa dela é te transformar numa pessoa melhor. É fazer você olhar melhor para sua vida, melhor para o seu corpo, melhor para o seu relacionamento com as outras pessoas. É conquistar o seu grande sonho, por exemplo, que é a maternidade, mas não por você, mas pelo filho que você vai gerar. E isso está em Deus, e a gente só consegue isso em Deus. É só Deus que nos fortalece para a gente conseguir enfrentar essas adversidades físicas, de sintomas, ou as adversidades psicológicas, ou as adversidades de suceder uma comida que vai fazer mal a você, ou o tempo de espera, principalmente. Porque as pacientes com endometriose normalmente têm um tempo de espera muito maior. Não é verdade? Então, o que você faz com esse tempo de espera para cuidar da sua saúde? A cuidar desse momento de espera que é você realmente voltar a encontrar com Deus? Porque o que mais acontece, né, Fernanda, é por que eu tenho endometriose? Por que Deus me fez desse jeito? Por que eu não consigo engravidar? Porque eu não sou abençoada porque eu tenho essa endometriose, né? Você não é uma endometriose ambulante. Você tem que resgatar esse equilíbrio que foi perdido. E isso se faz com tudo isso que a gente está fazendo. Pode falar. Não, eu tô impactada. Você é excelente. Eu tô me sentindo assim, nossa, Deus tá me, sabe? Tá falando comigo através de você, porque uma das coisas que eu falei na Masterclass agora, eu falei, são as 10 estratégias, os passos que eu vivi na minha vida para ser virtuosa. E numa fase da minha vida foi nesse contexto dessa doença. E eu falo lá na Masterclass do autoconhecimento. Isso. Se você você não se conhece, você não se domina. Então tá, mas eu nem tenho namorado, então, eu não vou cuidar, eu tenho preguiça, eu não tenho força.
Gente, é decisão, entendeu? Eu não tinha vontade, eu não tinha desejo de ir lá fazer uma atividade física. Às vezes você fala assim, com a quarentena, o que que eu vou fazer? Você tem escada na sua casa? Sobe e desce essa escada. Aqui em casa tem escada. Ontem a gente subiu com compra e eu fui subindo assim, ritmo de ginástica. O que que eu faço de manhã? Graças a Deus aqui onde eu moro, o ritmo de vida tá normal, a gente só anda com a máscara e é normal. Seguir os fluxos, não tá igual em alguns estados do Brasil parado. Então, o que que eu faço? Eu dou minha volta de manhã com o Giuseppe. Eu vou ali em ritmo de caminhada, entendeu? Então, assim, deu ali uns 40 minutos até eu ir voltar, é a minha atividade. Hoje eu não tenho como ir para academia. Eu não tenho como ir para pilates, para hidroginástica, como eu ia naquela época. Ainda mais com filho, realmente é mais difícil. Mas eu utilizo essas situações da minha vida em que eu vou levar ele pro parquinho, eu vou subir com a compra, ao invés de eu reclamar, meu Deus, escadaiada, não, é a atividade, é a providência. Isso. Então a gente também precisa sair desse papel de vitimismo, ai, dó de mim, e realmente ser protagonista, buscar essa ajuda, esse autoconhecimento, né? Olha, eu poderia ali ter terminado com o Guilherme, né? Eu lembro até hoje, foi no santuário, Pai das Misericórdias. Ele achou que eu ia terminar com ele. E pelo meu corpo, eu ia terminar. Porque eu falava, gente, eu não gosto mais dele. Eu não sinto nada, não tem nada. Sabe, graças a Deus que o Guilherme, muito determinado, falou comigo, né? Vamos tentar, vamos ver o que a gente faz. E graças a Deus foi a providência de eu ter parado de tomar uma discussão emocional muito perto daquilo. E aí veio tudo de novo. Eu falei, nossa, mas na verdade era remédio. Olha que loucura, gente. Às vezes você tá casado, ai, meu marido, eu não tenho vontade, não tenho libido. E você tá tomando anticoncepcional, minha querida, quando a gente fala que anticoncepcional, essa bomba atômica, ela é bomba mesmo, que ela explode e acaba com a sua vida, até com o seu casamento. É isso Então, mesmo. é muito sério. É muito sério isso que você está falando, porque você falou de exatamente isso que eu sempre falo. A gente tem que ser protagonista. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes e também nas lives que eu falo. O seu diagnóstico de fertilidade ou de infertilidade não é o médico que dá, é você. Porque o que você promoveu no seu corpo que fez com que chegasse nesse ponto que você não consegue engravidar mais. Então, eu falo até isso para as pacientes que falam: então eu vou fazendo, não consigo engravidar, eu vou para reprodução humana. Você vai entregar para o médico, então, para a reprodução humana, os piores óvulos com espermatozoide ruim, e aí vai dar certo isso? Porque o que o médico lá faz? Você que está entregando o melhor de você, o que você tem para fazer. Então, independente, você tem que cuidar do seu corpo. Se você quer gerar uma vida, gente, você tem que cuidar do que vai ser gerado, da sua sementinha. Como é que você pensa que você quer plantar uma sementinha no jardim, sendo que você nem joga água no jardim lá do seu quintal, por exemplo, nem olha para ele? Sabe assim? Então, independente, a fertilidade não é o médico que define isso. É o que você apresenta para o médico para ele poder te ajudar. Sabe? Então, assim, o que eu falo muito dessa questão também da fé, como eu tenho muitos casos também de pacientes que engravidaram, uma das minhas amigas mais queridas agora, que está grávida há 2 meses, engravidou com 2 endometriomas gigantes, porque endometriomas são endometriose no ovário, gigantes, muito grandes. Como que ela pode ter engravidado assim também? Por quê? Oração, dedicação, disciplina, fé, confiança, alimentação correta, união com o marido também, né? Esse relacionamento da tentativa da fertilidade já tem que se fazer aproximar do seu marido, porque esse filho ele é gerado através do transbordamento de amor. Não só da relação sexual, daquele momento de fertilidade que tem que ser, porque e do resto dos dias do seu ciclo menstrual, cada um para um lado. Então, esse momento de transformação de fertilidade, que vale também para endometriose, é o momento que a mulher tem que entender todos esses aspectos físicos, emocionais, religiosos, emocionais, para que isso tudo em conjunto entre em equilíbrio e aí isso pode gerar uma vida espontânea. Eu vou fazer uma coisa, terça-feira que vem, às 21 horas, eu vou marcar com a minha nutricionista para ajudar essas mulheres que vão encher nossas caixas de Instagram com testemunhos, perguntas, mas eu tenho certeza que elas vão pedir muita ajuda e eu vou marcar com essa nutricionista, porque como você está dando, querendo ou não, é uma consulta, você está dando um presente para nós mulheres, né? Não há dinheiro que pague isso.
E aí eu vou marcar com a Renata Rossi para ela poder orientar principalmente aquelas mulheres que não conseguem engravidar, que estão ali casadas, inférteis, e não conseguem, e não só por causa da endometriose, mas talvez outras situações, para ela ajudar a gente a estar atenta. Por exemplo, como isso é sério, eu estava tentando engravidar desde a França. E aí, quando eu fui transferida, e a loucura que eu vivi de mudança, sem esperar, sem ser avisada, com bebê, deixar tudo, com 4 malas, todo o absurdo que eu vivi, ela falou assim, Fernanda, não é hora de você engravidar, por causa dessa questão do estresse. Eu cheguei a pesar 46 quilos, ela, você está em fase de desnutrição, sua vitamina D está lá embaixo, você está com quase anemia, agora a gente precisa te encher de vitamina, a gente precisa cuidar do seu corpo, né? Te deixar muito saudável, porque não é só engravidar, mas é segurar essa gestação. Exatamente. Ela falou, depois você vai abortar, ela falou, deixa pra mim, Renata, se você abortar, o trauma é muito pior. Exatamente. Então ali eu espacei, entendeu? E aí agora, vitaminada, como ela diz, né? Cheia de vitaminas, já engordei, tô com 50 quilos, engordei 4 quilos, graças a Deus. Né? Ela, agora você tá pronta. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, independente se a gente tem uma enfermidade ou não, mas até isso que você falou do estresse, do contexto que a gente vive. É isso mesmo. É o que você falou, e veio muito isso para mim agora, você contando isso, Fernanda. Eu nunca tive falando sobre isso exatamente dessa maternidade. E eu acho sua história tão linda e ela é tão comum no seguinte sentido, né? De você vivenciou tradicionalmente tudo aquilo que se vivencia e você tem esse testemunho de superação que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres. E eu incentivo você realmente falar mais isso, tanto é que agora te deu, né, esse aí de falar com ela para ajudar mais mulheres. Vou fazer isso. Eu acho que essa mensagem importante que eu quero dizer aqui, que nós precisamos cuidar do corpo e do espírito, né? É tudo um conjunto só, como você tá, é o que ela falou, né? Quando você estava magra e você precisava se nutrir, essa nutrição é de tudo, não é verdade? É a nutrição do espírito, nutrição do corpo, nutrição de nutrientes mesmo. Por quê? Porque para gerar uma vida ou para a gente ter um equilíbrio de saúde, né? Porque na verdade, Fernanda, saúde não é a ausência das doenças. Isso é muito engraçado que na consulta a gente pergunta, né? Você se considera saudável? Ou você tem alguma doença? Não, eu sou saudável, mas eu tenho hipotiroidismo, por exemplo. Então, dizer que a saúde não é a ausência da doença. Saúde é um equilíbrio de bem-estar físico e emocional. Isso é ter saúde. Então, buscar, a partir do momento que você tem um diagnóstico, vale também, principalmente também para a SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que tem basicamente a mesma estrutura, muito semelhante da endometriose, que também é a segunda maior causa de infertilidade. Esse cuidado com a saúde diariamente, a partir do momento que você acorda, que você come, como você vivencia o seu dia, se você tem os seus períodos de relaxamento, de tranquilidade, isso faz com que, então, o seu equilíbrio de saúde, de corpo e espírito, então, possa te dar uma qualidade de vida e gerar uma vida. Qualidade de vida. É isso. Algumas pessoas me perguntaram assim, por que você foi aí para Santa Catarina, tipo, Jaraguá do Sul, você é de São Paulo, família de São Paulo. Eu vim e eu e o Guilherme nos escolhemos aqui pela qualidade de vida. Sim. Entende? A qualidade de vida aqui é, assim, sensacional, entende? Em todos os aspectos. Então, hoje a gente busca porque a gente entende que a nossa vida, ela é passageira. Mas o que a gente constrói, a família que a gente constrói, é ela que vai ser o nosso legado, que a gente vai deixar nessa terra, entende? Então, assim, nesses 4 últimos minutos, que eu vou salvar essa live, eu quero agradecer imensamente a doutora Thalita. Foi um prazer, mais uma vez, assim, te conhecer ainda, assim. Os meus compadres, o Chine e a Jenny, falaram assim, eu não acredito que vocês não se conhecem pessoalmente, porque ela fala com tanto carinho de você. Falei, não... Para eles, que eu também... Carinho. Eu falei, a próxima vez que eu for em BH, nós vamos ter que nos encontrar. Quando você vier aqui pro sul, viu? Minha casa de portas abertas. Não, eu faço questão, assim, e assim, virou minha médica online, né?
várias vezes eu te mandava da França, desodorante, isso aqui. Mas para dizer assim, eu louvo a Deus pelo seu profissionalismo. Que benção, gente, ela me dá uma médica da teologia do corpo. O que que isso quer dizer? Vamos fazer outra live sobre isso. Mas, assim, ela é maravilhosa. Então, assim, você que é de BH, vai procurar a doutora Thalita Mello. Tem gente falando que tá numa lista de espera. Eu tô numa lista de espera. Eu falei, gente, nossa, ela tá assim, né? Mas, assim, daquilo que ela puder. Eu até falei com ela que ela tem que lançar uns cursos aí para ajudar a gente, falar de fertilidade, falar de endometriose, que aí ela ajuda quem não mora em BH, não é mesmo, né, gente? Mas, ó, o povo tá aqui, eu quero só ler aqui, ó. Nutri, a melhor ginecologista do mundo, maravilhosas. Minha mãe tá aqui, um abraço, mãe, vi sua mensagem. Eu preciso de uma doutora dessa. Vamos louvar, gente, e rezar pela doutora Thalita. Tenho 45 anos, fui ginecologista. Ela não conseguiu escrever o restante, né? Façam mais lives, pelo amor de Deus. Você consulta onde? Onde que é seu consultório, doutora Thalita? Então, em Belo Horizonte, no bairro Buritis, que é meu consultório. E qualquer coisa, manda também o contato. Tem assim, como que você... Na minha bio tem o contato. Na minha bio tem o contato. Pronto, então vai lá no perfil dela, embaixo do nome dela tem um link. Né? Você vai ler lá também. Tem um link, eu vi que tem... Nossa, muito legal. Acho que é 9 meses com Maria. Eu tenho um grupo da novena com 9 meses com Maria. Olha, né? gente. 9 meses com Maria até dia 25 de dezembro. A gente vivencia essa maternidade espiritual. Olha, que benção. Baseada no livro 9 Meses de Maria, do padre Luiz Erlim, é um livro bem famoso. E também eu tenho um grupo Conceber lá embaixo, que é um grupo de Telegram para quem quer engravidar. E eu vou dando todos os dias, eu vou dando dicas, assim como essas que a gente fala de fertilidade. Eu vou entrar nesse Telegram. Entrar hoje. Eu tô nesse processo aí. Estamos fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Né? Esse foi o primeiro mês que a gente realmente assim estava bem apto e tentamos, né? Tá no início, mas eu quero fazer parte desse Telegram. Muita gente falando que é do interior e vai na sua consulta. Gente, eu vou ter que salvar essa live, que ela é maravilhosa, e eu vou colocar no meu canal. Prometo que a gente marca uma outra, né? Doutora Thalita, a gente pode falar um pouco sobre a teologia do corpo, você falar um pouco sobre isso, né? Como unir, né, a medicina com a teologia do corpo. Mais uma vez, obrigada, Deus abençoe. Minha gente, eu vou ficando por aqui para salvar a live. Desculpa, mas eu não vou conseguir voltar hoje, porque eu tenho uma pia de roupa ali para dobrar e hoje eu preciso dobrar ela. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente.